Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Rafael, contador de histórias. Se você gosta de ouvir relatos, histórias de traição, histórias de vida, você está no canal certo. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve, curte esse vídeo agora no início porque me ajuda, e no final do relato deixa um comentário me dizendo a tua opinião sobre a história de hoje, que é uma história bem cabulosa, hein, gente? Uma mulher vai relatar aqui que ela foi obrigada pelo marido a se relacionar com outros homens na frente dele porque ele gostava, né? Então, é uma história que vale muito a pena a gente assistir. Então, sem mais enrolações, vamos lá à leitura de mais um relato. Olá, Rafael. Olá a todos os inscritos do canal. Eu demorei meses para criar coragem e digitar essas palavras. Sinto um nó na garganta só de olhar para a tela do computador, mas eu precisava desabafar com alguém que não me julgasse, alguém que pudesse ler a minha dor sem apontar o dedo para os meus erros. O que eu vou contar aqui não é uma história de traição comum, é a história de como eu me perdi de mim mesma, de como a pessoa que eu mais amava no mundo me empurrou para os braços de um estranho, destruindo a minha dignidade em nome de um desejo que nunca foi meu. Eu e meu marido, que é que eu vou chamar de Ricardo, estávamos casados há 10 anos. Nosso início foi como um conto de fadas, né? Como muitos casais. Ele era um homem mais atencioso, o homem mais atencioso que eu já tinha conhecido, o tipo de companheiro que planejava o futuro, que me trazia flores sem motivo e que me fazia sentir a mulher mais segura da terra. Mas com o passar dos anos algo mudou. O silêncio começou a ocupar os espaços vazios da nossa casa. A rotina, o cansaço do trabalho e a falta de novidade transformaram o nosso quarto em um lugar frio, um lugar onde a gente apenas dividia o mesmo colchão, mas habitava universos diferentes. Eu percebia que o Ricardo estava distante. Ele passava horas no celular, rindo de conversas que ele nunca compartilhava comigo. Quando eu tentava uma aproximação, ele se esquivava, dizendo que estava estressado, que o trabalho estava consumindo as suas energias. Eu me sentia invisível, Rafael. Eu me olhava no espelho e me perguntava se eu tinha deixado de ser atraente, se os anos tinham sido cruéis comigo a ponto de um homem que eu amava não ter mais interesse em me tocar. Foi então que o Ricardo começou a trazer assuntos estranhos para as nossas conversas. Ele falava sobre liberdade, sobre como os casais modernos estavam quebrando tabus, sobre como a monogamia era uma construção social que acabava com o desejo. No começo eu achei que era apenas curiosidade, uma conversa teórica sobre o comportamento humano, mas o tom dele foi mudando. Ele começou a elogiar outros homens na minha frente, a dizer que tal amigo era atraente, a perguntar se eu não sentia curiosidade de saber como era estar com outra pessoa após tanto tempo de casamento. Aquelas perguntas me machucavam profundamente. Eu dizia que não, que ele era o único homem que eu queria, que o meu desejo estava todo depositado nele. Mas ele não aceitava o meu não como uma prova de amor. Pelo contrário, ele usava isso para me chamar de antiquada, de fechada, de alguém que estava deixando o casamento morrer por falta de ousadia. Ele começou a plantar uma semente de culpa na minha cabeça. Ele dizia que o nosso casamento estava em perigo, que ele estava perdendo o interesse em mim porque eu não aceitava evoluir, porque eu não queria apimentar a nossa relação da forma que ele imaginava. Eu passava a noite sem claro, chorando silenciosamente ao lado dele. Eu sentia que estava perdendo o Ricardo e na minha mente desesperada eu achava que a culpa era minha. Eu acreditava que se eu não fosse tão difícil, talvez ele voltasse a me olhar com um brilho de antigamente. Ele começou a me mostrar vídeos, ler relatos de outros casais que tinham passado por experiências com terceiros e diziam que isso tinha salvo o casamento.
Ele pintava um cenário onde a minha entrega a outro homem seria o sacrifício final para salvar o nosso lar. Rafael, a manipulação psicológica é uma arma silenciosa. Ele não gritava comigo, ele não me batia, ele apenas me retirava o afeto. Ele ficava dias sem me dar um beijo, sem me abraçar, e só voltava a ser carinhoso quando o assunto era a tal fantasia dele. Eu estava sendo treinada para aceitar o inevitável. Se eu pulasse, ele estaria lá embaixo para me segurar. Mal sabia eu que ele era a pessoa que estava me empurrando com toda a força. Então, Rafael, a coisa começou a desandar de um jeito que eu não conseguia mais controlar. O Ricardo não falava de outra coisa. Era uma pressão psicológica velada, sabe? Aquele gelo que ele me dava quando eu não cedia, aquela cara de tédio toda vez que eu tentava ser carinhosa do jeito normal. Eu me sentia um lixo, como se eu fosse o problema por querer um casamento normal, comum. E foi aí que ele jogou a isca final. Um belo dia ele chegou em casa com um papo de que um grande amigo do trabalho, o tal do Marcos, ia passar lá para tomar uma cerveja. Eu já conhecia o nome. O Ricardo falava dele direto, dizia que o cara era um solteirão de ouro, o cara que todo mundo respeitava, mas tinha um detalhe que o Ricardo soltou como quem não quer nada. Enquanto abria uma gelada, o Marcos era o famoso. Enquanto abria uma gelada. O Marcos era famoso no círculo deles por um fetiche bem específico. Ele não queria qualquer mulher. Ele gostava era de mulheres casadas. E o ápice do prazer dele era fazer o que tinha que fazer ali, na frente do marido, com o consentimento do cara. Na hora que o Ricardo me contou isso, subiu um calafrio na minha espinha. Eu senti um nojo, Rafael, uma vontade de sair correndo dali. Mas o Ricardo olhou para mim com aquele brilho no olho que eu não via há muito tempo e disse: imagina, amor, o cara é discreto, ele é meu parceiro de anos, ele sabe como essas coisas funcionam, ele não é um estranho da internet, é alguém da minha confiança. Dá para acreditar nisso? Ele falando de entregar a própria esposa como se estivesse falando de emprestar uma ferramenta de trabalho. Então o tal Marcos, ele chegou. Ele era um cara imponente, falava grosso, tinha aquela postura de quem sabe o que quer. Falava grosso, tinha aquela postura de quem sabe o poder que tem. E o pior de tudo foi perceber o jogo que os dois estavam jogando. O Ricardo não me deixava sozinha um minuto, mas ao mesmo tempo ele criava aberturas. Ele elogiava o meu corpo para o Marcos, falava do quanto eu era especial e liberal, mentindo na minha cara, porque ele sabia que eu estava morrendo por dentro. Marcos não era bobo. Ele percebeu o clima, ele me olhava de um jeito que parecia que estava me despindo ali mesmo. Na sala de estar, enquanto meu marido servia mais cerveja e ria das piadas dele, não teve diálogo direto, Rafael, mas o silêncio deles dizia tudo. Era como se eu fosse um troféu em cima da mesa, sendo avaliado por dois compradores. O Ricardo começou a me tocar de um jeito diferente na frente dele, um jeito possessivo, mas ao mesmo tempo ofertante. Ele queria ver a reação do amigo. Eu fiquei ali estática, eu não conseguia reagir, eu olhava para o Ricardo e via um estranho. Cadê aquele homem que prometeu me proteger? Ele estava ali flertando com a ideia de me ver com outro, sentindo prazer com a minha humilhação. O Marcos, por outro lado, exalava uma confiança que me deixava tonta. Ele não tinha vergonha, ele não tinha limites. Ele falava das experiências dele com outros casais, como se estivesse falando de um hobby qualquer, de pescaria ou futebol. Quando o Marcos foi embora, o Ricardo me prensou contra a parede, mas não foi um abraço de amor. Ele estava eufórico, ele dizia que o Marcos tinha adorado o meu jeito,
que ele tinha ficado louco por mim. Aí veio a frase que acabou com o resto da resistência que eu tinha. Se você fizer isso por mim, amor, eu prometo que nunca mais vou me afastar de você. Eu vou ser o marido que você sempre quis. É só uma noite. É só para salvar a gente. Eu estava exausta, Rafael, exausta de lutar contra o homem que eu amava. Eu olhei para ele e, num momento de fraqueza total, de pura carência e medo de ficar sozinha, eu balancei a cabeça. Eu aceitei o convite para o meu próprio enterro moral. Eu aceitei que o Marcos voltasse no próximo final de semana, mas dessa vez não seria para tomar uma cerveja na sala. Sabe, Rafael, durante a semana que se seguiu aquele acerto, eu vivi num verdadeiro inferno mental. Eu não conseguia comer direito, não conseguia focar no trabalho, e toda vez que o Ricardo me abraçava, eu sentia um arrepio que não era de prazer, era de pânico. Eu olhava para ele e pensava: meu Deus, como a gente chegou nesse ponto? Eu sabia que era errado, meu corpo inteiro gritava que aquilo era uma loucura, uma quebra de tudo que eu acreditava sobre o amor e respeito. Mas ao mesmo tempo tinha aquela vozinha maldita no fundo da minha mente dizendo que se eu fizesse isso, o Ricardo voltaria a ser meu de verdade. Eu estava disposta a queimar minha alma só para aquecer o coração gelado dele. A angústia era tanta que eu não aguentei e liguei para uma grande amiga minha, a única em que eu confiava ao ponto de abrir o jogo. A gente se encontrou no café e quando eu soltei a bomba, ela quase deixou a xícara cair. Ela me olhou como se eu tivesse ficado louca. Ela disse, com todas as letras, que eu não deveria fazer isso, que o Ricardo estava me manipulando e que um homem que pede para ver a mulher com outro não a ama de verdade. Ele só tem um vício doentio. Ela me avisou que depois que essa porta fosse aberta, nunca mais eu conseguiria fechar. Você vai se destruir, amiga. Não faz isso por homem nenhum. Ela implorou. Eu saí dali decidida. Eu coloquei na minha cabeça que quando o dia chegasse, eu ia dizer para o Ricardo que eu não iria, que não dava, que eu não era esse tipo de mulher e que ele teria que me aceitar do jeito que eu sou. Mas aí o dia chegou. O bendito sábado. O Ricardo passou o dia inteiro de um jeito que eu não via há muitos anos. Ele me ajudou nas tarefas de casa, ele me fez elogios, ele me olhava com o desejo que me deixava tonta. Ele estava me cercando, sabe? Me preparando como quem prepara um banquete. Ele comprou um vinho caro, colocou uma música ambiente, começou a falar de como aquela noite ia ser um renascimento da nossa paixão. Ele dizia que o Marcos já estava a caminho e que ele estava radiante por poder participar de um momento tão especial da nossa intimidade. Naquela hora eu travei, o pânico subiu pela minha garganta, eu tentei falar, eu tentei dizer que eu tinha mudado de ideia, que eu não ia conseguir, mas quando eu olhei para o Ricardo e vi a expectativa nos olhos dele, eu perdi a voz. Eu sentia que se eu desse um passo para trás ali, ele ia sumir da minha vida para sempre. Aqui a gente consegue perceber que ela tem uma dependência emocional muito grande em cima do Ricardo, né, gente? Eu cedi ao desejo dele, Rafael. Não ao meu, mas ao dele. Eu me deixei levar como uma boneca de pano, permitindo que ele escolhesse minha roupa, que ele passasse o perfume que o amigo dele gostava. Eu estava anestesiada pela carência, agindo como se eu não estivesse ali. Quando o Marcos chegou, o clima na sala estava carregado. Dava para cortar com uma faca. O Ricardo serviu o vinho e eles começaram a conversar. Mas eu estava num transe até que o Ricardo pegou na minha mão e me levou para o quarto, com o Marcos logo atrás. Meu coração batia tão forte que eu achei que eu ia ter um troço. Eu deitei naquela cama, me sentindo a pior pessoa do mundo, me sentindo suja antes mesmo de começar. O Ricardo ficou ali num canto, com os braços cruzados, com um olhar de pura euforia, assistindo tudo. E aí, Rafael, aconteceu o que eu mais temia.
O Marcos começou a me tocar. Ele tinha uma pegada firme, uma confiança que o Ricardo nunca teve. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e o pior de tudo, o que me faz chorar até hoje de vergonha. Eu comecei a sentir coisas que eu não sentia há muito tempo. O toque dele era novo, a situação era proibida e a adrenalina de ver o meu marido assistindo tudo com aquele prazer doentio acabou me despertando um desejo que eu não sabia que existia dentro de mim. Acordar no domingo de manhã foi como levar um soco na alma, Rafael. Sabe aquela sensação de que o seu corpo não te pertence mais? Eu olhava para os lençóis da nossa cama e parecia que o cheiro do Marcos ainda estava impregnado em tudo. Eu me sentia usada, descartada, como um objeto de cena num teatro bizarro que o Ricardo montou. Mas, ao mesmo tempo, e é aqui que a vergonha me consome. Eu não conseguia parar de pensar na pegada dele. O meu lado racional estava em frangalhos, gritando que eu tinha sido humilhada, mas o meu lado carnal, aquele bicho que despertou na noite anterior, ficava revisitando cada toque, cada sensação nova que o meu marido nunca tinha sido capaz de me proporcionar. O Ricardo acordou radiante, ele me beijou como se a gente tivesse acabado de casar. Ele preparou um café da manhã digno de hotel com tudo que eu gostava. Ele me olhava com uma admiração doentia, dizendo que eu era a mulher mais incrível do universo e que ele nunca sentiu tanto orgulho de mim. Orgulho de quê, Rafael? De ter me visto com outro homem? Aquilo me dava náuseas. Mas a carência é uma droga maldita. Ver ele me tratando bem, sendo carinhoso e presente, era tudo que eu implorei por anos. Eu me senti comprada, mas eu estava tão sedenta de afeto que eu aceitei o pagamento. No meio da manhã, o meu celular tocou. Era uma amiga, aquela que me avisou para não fazer o ato. O meu coração disparou. Eu atendi com a voz trêmula e logo ela disse: "E aí, amiga, você mandou aquele cara pastar, né? Me diz que você não fez essa loucura." Rafael, eu não tive coragem. Eu menti na cara dela. Eu disse que tinha dado tudo errado, que eu briguei com o Ricardo e que o Marcos nem chegou a entrar em casa. Eu ouvi o alívio na voz dela e aquilo me rasgou por dentro. Eu estava vivendo uma vida dupla, escondendo a minha própria degradação da única pessoa que se importava comigo de verdade. O domingo foi um conto de fadas falso. O Ricardo me levou para jantar num restaurante caríssimo, aquele que a gente sempre dizia que era só para ocasiões especiais. Ele segurava a minha mão por cima da mesa e me deu uma caixinha de veludo. Dentro tinha um bracelete de ouro lindo, brilhante, mas quando ele colocou no meu pulso, eu senti como se tivesse sido uma algema. Era o prêmio por eu ter sido uma boa menina para as fantasias dele. Eu sorri por fora, mas por dentro eu estava em pedaços, tentando entender como o meu prazer físico podia caminhar tão junto com o meu nojo moral. Só que enquanto só que o encantamento durou exatamente 7 dias, Rafael. Na segunda-feira da outra semana, o Ricardo, que eu tanto amava, o homem carinhoso do domingo, começou a sumir de novo. Ele voltou a ficar frio, a não me responder e me olhar com indiferença. Eu entrei em desespero. Eu achei que tinha feito algo errado, que o efeito daquela noite tinha passado. ah, Desculpa, gente. Eu entrei em desespero, eu achei que tinha feito algo errado, que o efeito daquela noite tinha passado. E foi na quarta-feira, enquanto eu preparava o jantar, que ele chegou por trás de mim, me abraçou e sussurrou no meu ouvido. O Marcos mandou mensagem. Ele não para de pensar em você, ele quer vir aqui na sexta de novo. O que você acha, amor? Meu mundo caiu. Eu disse que não, que a gente tinha combinado que seria só uma vez,
que aquilo ia salvar o casamento e não virar uma rotina. O Ricardo fechou a cara na hora. Ele disse que eu estava sendo egoísta, que eu sabia o quanto aquilo fazia bem para ele e que se eu não parasse agora, o nosso casamento ia voltar para aquele buraco de antes. Ele começou a jogar sujo, Rafael. Disse que eu também tinha gostado, que ele viu a minha reação e que eu não podia mentir para ele. Olha, a sexta-feira chegou, com um peso no meu peito que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Eu parecia uma condenada caminhando para o abate, sabe? Mas o pior de tudo é que lá no fundo, uma parte de mim ainda estava viciada eh, naquela adrenalina perigosa. O Ricardo estava montando um cenário de um filme, e para o meu desespero, ele estava mesmo. O Marcos chegou com aquela marra de sempre, aquele olhar de quem manda no pedaço, e o meu marido recebeu o cara como se ele fosse um superstar, um artista. Ali eu saquei que o papo de salvar o casamento era tudo balela. O que o Ricardo queria era um espetáculo bizarro onde eu era a única palhaça do circo. Quando a gente foi para o quarto, o Ricardo fez uma parada que gelou meu sangue. Ele pegou o celular, colocou num tripé no canto do estratégico e apertou play. Eu olhei para ele com o olho cheio de lágrima, implorando para ele não fazer aquilo. Mas ele só deu aquele sorriso gelado e disse que era para a nossa coleção, para a gente ver depois. O Marcos nem se abalou, pelo contrário, parecia que a câmera dava mais gás para ele. Aquele homem começou a me tocar com uma agressividade que não teve na primeira vez. Não era mais safadeza ou sedução, era uma demonstração de poder, como se ele estivesse me marcando como um gato. No meio daquela confusão toda, Rafael, eu me quebrei por dentro. Enquanto o Marcos fazia o que queria comigo, meu marido rodava a cama com o celular na mão, filmando cada detalhe, cada ângulo da minha vergonha. Eu comecei a chorar. Não era o choro de prazer, não era um pranto de quem se sente a pior. Desculpa, não era o choro de prazer, era um pranto de quem se sente a pior pessoa do mundo. Eu via o reflexo na lente do celular do Ricardo e não me reconhecia mais. Eu era uma mulher direita, com princípios, e ali estava eu, reduzida a um brinquedo na mão de dois caras que diziam ser amigos. Eu soluçava baixinho, e sabe o que é mais triste? Eles não pararam. O Ricardo chegou a dar um zoom no meu rosto, cheio de lágrimas, como se o meu sofrimento fosse só um tempero para o fetiche dele. Ali a ficha caiu. Eu não era mais a esposa dele. Eu era só um combustível para o ego doentio de um cara que eu amei um dia. A noite acabou com um vazio que parecia um buraco negro. O Marcos foi embora, sem nem dar tchau direito, como quem termina um serviço de pedreiro e vai embora. O Ricardo, em vez de me abraçar ou perguntar se eu estava bem, ficou jogado no sofá vendo os vídeos, rindo de umas cenas e editando as partes que ele mais gostou. E eu fui para o banho e esfreguei a minha pele com uma bucha até quase sangrar, tentando arrancar o cheiro de um e o olhar do outro de cima de mim. Não consegui dormir nem um minuto. O sol de sábado nasceu e eu estava ali sentada na cozinha, com a cabeça estourando de tanta culpa. Eu não aguentei o rojão, liguei para a minha amiga, aquela que tinha me avisado antes, né? Quando ela atendeu, eu desabei de vez. Contei tudo, Rafael. Contei da primeira vez, da mentira que eu falei para ela, contei do segundo encontro, da câmera, do choro e do nojo que eu estava sentindo de mim mesma. Ela ficou num silêncio de morte por um tempo e eu só ouvia a respiração dela. Aí ela falou com uma voz que me deu um choque de realidade. Amiga, presta atenção, para com isso agora. Isso não é apimentar a relação.
Isso é abuso psicológico. O Ricardo e Marcos não estão nem aí para você. Eles estão te usando como um troféu de caça. O Ricardo perdeu o respeito e o Marcos nunca teve. Se você continuar nesse caminho, não tem volta. Você vai sumir nesse buraco. Eu desliguei o telefone, com sangue nos olhos, decidida a dar um ponto final naquilo. No final da tarde, o Ricardo veio com aquele papo manso de novo, dizendo que o Marcos tinha ligado e que eles queriam repetir na terça porque o vídeo ficou top e eles queriam gravar coisas novas. Eu olhei bem no fundo do olho dele, respirei fundo e escutei. Não, Ricardo, chega. Eu não sou sua atriz pornô, eu não sou uma mercadoria. Não quero mais esse cara aqui dentro e não quero mais esse assunto no nosso casamento. Rafael, o meu marido perfeito evaporou num segundo. Ele ficou possesso. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Ele jogou o celular na mesa com toda a força e começou a berrar comigo. Me chamou de hipócrita, disse que eu tinha gostado e agora estava querendo dar uma de santa. E aí veio o golpe final. Ele disse que se eu não parasse agora, ele ia jogar o vídeo no grupo do trabalho dele, que ia me desmoralizar para a cidade inteira. Rafael, o que eu vivi depois daquela briga foi o fundo do poço. Sabe quando você sente que sua vida não vale mais nada? O Ricardo não era mais o homem com quem eu me casei. Ele parecia um carcereiro. Toda vez que eu passava por ele na sala, ele me olhava com aquele sorrisinho de canto, segurando o celular como se fosse uma arma engatilhada. Ele não precisava falar nada, o silêncio dele gritava: ou você faz o que eu quero, ou eu acabo com a sua vida. Eu passei os dias sem dormir imaginando aquele vídeo caindo no grupo da família, nos grupos de WhatsApp de trabalho. A vergonha que seria olhar na cara da minha mãe ou dos meus vizinhos por puro medo, Rafael, por desespero de ser jogada aos leões. Eu acabei baixando a cabeça mais uma vez. Mas o que eu não sabia é que o buraco era muito mais embaixo. Na terça-feira, o Ricardo chegou em casa com uma cara de quem tinha ganhado na loteria. Ele me abraçou por trás, mas o toque dele me dava nojo. Parecia que uma cobra estava rastejando no meu ombro. Ele sussurrou que o Marcos tinha tido uma ideia brilhante. Olha a ideia para o nosso próximo vídeo, e que o Ricardo tinha achado sensacional. Quando ele soltou a bomba, meu mundo parou. O Marcos ia trazer um amigo, um cara que eu nunca vi na vida, um desconhecido total que também curtia essa pegada. Naquela hora, o que era um feitiço doentio do meu marido virou uma ameaça de morte para a minha própria alma. Eu tentei gritar, tentei dizer que aquilo já era demais, que eu não ia aceitar um estranho dentro do nosso quarto, mas o Ricardo foi frio, Rafael. Ele pegou o celular, abriu a galeria e me mostrou um frame do vídeo anterior onde eu aparecia chorando. Ele disse com uma voz calma que me dava mais medo do que qualquer grito: olha, que cena forte, amor. Imagina se o pessoal da igreja ou o seu chefe ver isso. Eles vão achar que você é uma atriz profissional. Então, ou você colabora e a gente se diverte, ou eu aperto para enviar e a sua reputação morre hoje. Eu não tive escolha, Rafael. Eu me senti uma mercadoria, um pedaço de carne sendo jogado para os cães. A noite chegou e parecia que o ar da casa estava faltando. O Marcos chegou primeiro com aquela arrogância de sempre e logo depois apareceu o tal amigo dele. Um cara com uma cara de mal que nem olhava no meu olho. Só me media de cima a baixo como se eu fosse um objeto que ele tinha acabado de alugar. O Ricardo estava eufórico, arrumando as câmeras. Sim, agora eram duas, uma de cada canto do quarto. Ele parecia um diretor de filme de quinta categoria, rindo com os caras, servindo bebida, enquanto eu estava ali sentada na ponta da cama, sentindo o meu corpo tremer da cabeça aos pés. Ali, Rafael, eu percebi que eu não tinha mais saída. Se eu fugisse, ele me destruía. Se eu ficasse, eu me destruía.
Eu resolvi, num momento de puro entorpecimento, que eu ia fazer tudo o que eles quisessem. Eu desliguei o meu cérebro. Eu me tornei um robô. Quando eles entraram no quarto, eu não ofereci resistência alguma. Eu deixei que o Marcos e o estranho fizessem o que bem entendessem, enquanto o meu próprio marido, o homem que jurou me amar e me respeitar no altar, ficava circulando a gente com a câmera na mão, dando instruções de como eles deveriam me segurar ou como eu deveria me posicionar para a luz ficar ainda melhor. Foi uma noite de horror, Rafael. Eu me vi sendo usada por 3 homens ao mesmo tempo, cada um querendo mostrar que mandava mais que o outro. O amigo do Marcos era bruto, não tinha o menor cuidado, e o Ricardo só incentivava, dizendo: Isso, faz assim mesmo, ela gosta. Olha como ela está entregue. Eu não estava entregue, Rafael. Eu estava morta por dentro. Eu fazia tudo o que eles pediam, cada posição, cada capricho nojento, só querendo que aquilo acabasse logo. Eu me sentia como se estivesse sendo desmembrada, não fisicamente, mas moralmente. Cada toque daquele estranho era como uma marca de brasa na minha pele. Rafael, depois daquela noite de horror com 3 homens no meu próprio quarto, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Eu não sentia mais medo, eu não sentia mais nojo, eu só sentia um vazio gelado. Na manhã seguinte, enquanto o Ricardo ainda dormia com aquele sorriso de satisfação no rosto, eu juntei o que restava da minha dignidade e o pouco de roupa que cabia numa mala. Eu não olhei para trás, eu saí daquela casa decidida e preferia ser a mulher do vídeo. Eu preferia ser a mulher do vídeo do que continuar sendo, né, a escrava de um monstro. Eu ia dar um basta, custasse o que custasse. Mas o Ricardo não estava blefando o Rafael. Assim que ele percebeu que eu tinha ido embora e que não ia mais voltar para os seus joguinhos doentios, ele cumpriu a promessa maldita. Naquela mesma tarde, o meu celular começou a vibrar sem parar. Eram notificações, mensagens, chamadas perdidas. Ele jogou os vídeos em todos os grupos, no grupo do trabalho, no grupo da vizinhança, no grupo da família, né, que me doeu de uma forma devastadora. Em questões de minutos, a minha vida íntima, a minha humilhação filmada em detalhes estava na palma da mão de todo mundo que eu conhecia. O que veio depois foi um massacre. O julgamento da sociedade é mais cruel do que qualquer chicote. Pessoas que comeram na minha mesa, amigos de anos, começaram a mandar mensagem me chamando de lixo, de vagabunda, dizendo que eu não tinha vergonha na cara por ter feito aquilo dentro da minha própria cama. A minha família, em vez de me estender a mão, me virou as costas. Meus irmãos disseram que eu era uma desonra para o sobrenome da família e que não queriam mais me ver. Eu senti o peso do mundo esmagando meu peito. Eu estava sozinha, exposta e sendo apedrejada por gente que nem imaginava a desculpa, exposta e sendo apedrejada por gente que nem imaginava a faca que o Ricardo tinha colocado no meu pescoço para eu ceder. As únicas que não soltaram a minha mão foram a minha melhor amiga e a minha mãe. Minha mãe, Rafael, aquela mulher simples, que sempre foi meu exemplo, chorou comigo no telefone e disse: Minha filha, eu não quero saber o que tem nesse vídeo. Eu conheço o coração da filha que eu criei. Se você fez isso, foi por desespero. Volta para casa, eu estou aqui. E a minha amiga já sabia de tudo. Foi quem me buscou e me levou para um lugar seguro. Elas foram a minha luz no meio daquela escuridão. As únicas que entenderam que eu não era a culpada, mas a maior vítima de um plano diabólico. Foi então que a minha amiga me disse algo que mudou o meu rumo. O que ele fez não é só maldade, não foi só maldade, foi crime. Eu não sabia, Rafael. Eu achei que, como eu tinha aceitado ir para a cama, eu não tinha direitos. Mas ela me explicou que filmar escondido, chantagear e principalmente divulgar sem permissão é crime previsto em lei. Naquela hora,
O medo que eu sentia do Ricardo virou uma força de vingança. Eu enxuguei as lágrimas e fui direto para a delegacia da mulher. Eu sentei na frente da delegada e contei cada detalhe, desde o primeiro dia que ele começou a me manipular até a noite do vídeo com um amigo do Marcos. Eu entreguei as mensagens de chantagem, os prints dele dizendo que ia me destruir. Eu resolvi processar o Ricardo com tudo que eu tinha. Eu queria que ele soubesse que a bonequinha dele tinha ganhado vida e agora ia lutar. O que ele fez comigo foi me usar como um objeto, filmar a minha dor para se satisfazer e depois tentar me enterrar viva na frente de todo mundo. Rafael, o dia da audiência final foi um momento que eu senti que minha alma finalmente saiu daquele quarto escuro, daquela cama onde o Ricardo tinha me humilhado tanto. Olhar para ele no tribunal, sem aquela marra toda, sem o celular na mão e sem os amigos para bater palma, foi um choque de realidade. Ele tentou dar uma de coitado, dizendo que eu tinha aceitado tudo, que era uma brincadeira de casal, mas a delegada e o meu advogado foram para cima com tudo. Aquelas mensagens de chantagem que ele me mandou, onde ele dizia que ia me destruir se eu não fizesse o vídeo, foram o que enterrou ele de vez. O juiz não teve dó. O que o Ricardo fez foi crime de importunação sexual, coação e principalmente o crime de divulgar o vídeo sem o meu consentimento. O Ricardo saiu dali direto para o camburão da polícia. Ele pegou uma pena máxima por todos os crimes que ele cometeu contra mim. O Marcos também não ficou de fora. Como ele ajudou em toda aquela sujeira e participou das filmagens forçadas, ele também foi preso. Quando eu vi as algemas fechando o pulso do homem que eu amei por 10 anos, eu não senti alegria, Rafael. Eu senti um alívio que parecia que eu estava voltando a respirar depois de passar meses afogado. A justiça tinha sido feita e aquele diretor de filme de terror ia ter muito tempo na cadeia para pensar na covardia que fez. Mas o estrago na minha vida social estava feito. Mesmo com o Ricardo feito, a cidade ainda cochichava. Eu não conseguia ir à padaria sem sentir que as pessoas estavam lembrando das cenas que ele espalhou. Por isso, com o apoio da minha mãe e daquela minha amiga fiel, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu vendi o que eu tinha e me mudei para outra cidade, bem longe dali, onde ninguém conhecia o meu rosto ou o meu passado. Eu precisava de um lugar onde eu não fosse a mulher do vídeo, mas apenas uma mulher começando do zero. Recomeçar não foi fácil, Rafael. No começo, eu tinha medo de qualquer toque, medo de conhecer pessoas novas, medo de que o vídeo chegasse até o meu novo emprego, mas o tempo, ele é o melhor remédio. Eu continuei com a terapia, foquei no meu trabalho e aos poucos as cores voltaram para a minha vida. Hoje eu olho para o espelho e vejo uma cicatriz, mas não vejo mais a ferida aberta. Eu aprendi a me perdoar por ter cedido, entendendo que eu fui manipulada por alguém que deveria me proteger. E a lição que eu deixo para todas as mulheres que acompanham o seu canal, Rafael, é uma só. Nunca jamais aceite quebrar os seus princípios para salvar um relacionamento. O amor de verdade não pede sacrifício, salvar entre aspas, né? O amor de verdade não pede sacrifícios da sua dignidade. Se um homem te empurra para situações que te fazem sentir nojo de si mesma, ele não te ama. Se um homem não caia no papo de apimentar a relação. Se isso te causa dor ou desconforto, no momento em que você aceitar o primeiro desrespeito para não perder o parceiro, você já o perdeu. E o que é pior, você se perdeu também. Hoje eu vivo em paz, eu sei que o Ricardo está pagando pelo que fez, mas a minha vitória não foi ver ele preso. Foi conseguir sorrir de novo sem sentir vergonha de quem eu sou. O segredo que ele usou para tentar me destruir acabou sendo a minha maior libertação. Eu sobrevivi, Rafael, e para quem está passando por algo parecido, denuncie. Não tenha medo da exposição, porque a verdade liberta e a justiça existe
para quem tem coragem de lutar por ela. Fim do relato. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma história bem forte, né, bem emocionante, dessa mulher que passou por esse trauma gigantesco na vida dela, né? Que homem doentio, né? Fetiche doentio. Eu sei, pessoal, que tem muitas pessoas, inclusive, quero até me retratar. Tem pessoas que aceitam, que gostam, pode até ser alguém que está assistindo, gosta, né, e vive dessa forma, relacionamento aberto, tudo bem, eu acho que a gente tem que aceitar, mas eu acho que acaba se tornando doentio quando a sua parceira não quer, ou o seu parceiro, e você impõe aquele tipo de relacionamento, sabendo que a pessoa é incapaz de dizer não para você, mas sabendo também que ela não está satisfeita ou à vontade com aquilo. Quando os dois querem, tudo bem, né? Agora, quando só um quer, aí realmente é uma coisa errada, né, pessoal? Mas é isso, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse relato, dessa história. Vocês passariam por situações parecidas ou jamais? Deixem aqui, eu vou gostar de ouvir a opinião de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela opinião de vocês. Curte esse vídeo, deixe um comentário e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus e tchau.